iniciamos assim, agora temos uma intro Espetáculo! colocar, pronto, o que é ótimo. Já podem ver aquilo que nós vamos também fazendo aqui, os upgrades, não é? Bom dia a todos, ou boa tarde para quem já almoçou. Bem-vinda, Lília. Boa tarde, Francisca. Boa tarde a todos os ouvintes e aqueles que vão ouvir esta live. Hoje a Francisca traz-nos aqui não é? Um tema espetacular. Nós vamos falar aqui sobre algo que vai contribuir para si que é profissional, para si que é empresário, alcançar alta performance, levar a sua empresa realmente a ter mais a nível internacional, porque o mundo está com grandes mudanças, não é, Francisca? Está, sim, senhora. Aliás, nota-se, acho que está tudo a derreter neste momento. Ainda não chegamos às temperaturas da Europa. Hoje vamos continuar o tema que iniciamos a semana passada, sobre a saúde mental, sobre o estudo que houve, em que quase 50% dos portugueses sofrem de alguma alteração mental. E nós falámos, aliás, eu falei a semana passada sobre o Brain Capital, né? O capital cerebral da empresa, que é o maior ativo que as empresas têm e o impacto que isso vai ter. E vamos focar em 4 pontos, muito rápidos hoje. E o Brain Capital normalmente tem incluído estes 4 pontos, que é a saúde mental, que é o bem-estar cognitivo. Depois a Lília vai-vos explicar a diferença entre um e outro. Ela é mais vocacionada do que eu. A gestão do stress e o equilíbrio digital. Portanto, queres começar já por aí, Lília? Diz-nos aqui a diferença entre a saúde mental e o bem-estar cognitivo. Portanto, estas 2 diferenças são 2 pontos fundamentais para o Brain Capital das empresas. Então, se nós tivermos uma boa saúde mental, vamos ter um bem-estar cognitivo. Concordas? E para isso é necessário nós, no nosso dia-a-dia, criarmos uma rotina para connosco. Dar atenção aos sinais do nosso corpo. Há momentos em que o trabalhador passa desafios no seu local de trabalho, ou porque tem que aprender uma nova tecnologia, ou porque não está a relacionar-se bem com os seus colegas de trabalho, ou até mesmo com os seus superiores, com o próprio líder. E o saber realmente gerir as emoções, porque o nosso pensamento, ele está sempre ali a mandar mensagens. O pensamento é como aquela nuvem que está sempre a passar, não é? Pássaro que passa, se vocês olharem agora para o céu, vocês vão ver de vez em quando aí um pássaro. E o pensamento é assim, está sempre em ação, sempre em ação. Agora, quando eu passo por um desafio no meu trabalho ou até na própria vida e sei gerir aquele mau pensamento em menos de 5 segundos, vai fazer com que o meu corpo fique bem. Se eu não gero em menos de 5 segundos, vai passar ao coração e aí é que vai realmente depois provocar um mal-estar físico. Consequentemente, se eu estou mal fisicamente, eu vou estar mal cognitivamente. E vai afetar e muito depois a minha produtividade e o meu desenvolvimento no trabalho. Então, começar por, logo pela manhã, ter uma rotina, criar uma rotina que nos leva a ter uma boa saúde mental. Depois também uma boa saúde física. Então, para quem é empresário, é muito importante ter um momento na empresa em que os funcionários, meio da manhã, meio da tarde, param ali um bocadinho, fazem um exercício de respiração, que levam maior oxigênio ao nosso cérebro e, consequentemente, às nossas células e aos nossos sistemas. E quando nós fazemos essa paragem de 5 minutos para cuidar de nós, depois já voltamos para o nosso trabalho a produzir mais. Eu vou-vos dar um caso e vejam o quanto é importante aqui a gestão do pensamento e a gestão também do sentimento e a gestão daquilo que passa pela vida do profissional. Eu tive
esta semana a dar apoio ali aos idosos, num lar de idosos, e havia uma senhora que já há vários dias, ela após o almoço, ela deitava para fora tudo. E quando eu falei com ela, ela disse-me, isto é o meu sistema nervoso, tem alguma coisa que me possa dar para ficar bem? Eu disse, olha, eu não tenho nada para lhe dar, mas eu vou lhe ensinar a fazer este exercício de respiração. A senhora vai agora comigo aqui fazer este exercício e a senhora vai ficar bem do seu corpo. Essas dores vão desaparecer, o seu sistema nervoso vai ficar equilibrado. E vocês acreditam que ela fez comigo? E eu disse-lhe, vamos fazer agora, mas também a senhora vai fazer mais vezes ao longo do dia. E ao deitar faz sempre. Acreditam? Hoje é sexta, eu tive com ela quarta, quando ela se sentiu mal. Ontem estive com ela novamente e eu perguntei-lhe, e fui ter com ela ontem só, que eu já sabia que ela ia se sentir bem, mas eu fui perguntar ontem depois do almoço, então como é que foi? Hoje correu tudo bem? Correu, eu estou bem, hoje a comidinha ficou aqui, eu sinto mais tranquila, dormi bem, e tudo isso porquê? Porque ela aprendeu a pôr em prática o exercício de respiração, para saber gerir os maus pensamentos, os maus sentimentos. E com tudo isso, o seu sistema nervoso ficou mais equilibrado. E a comida, quando caiu ontem, depois do almoço, ficou ali. E isso fez com que ela tivesse ao longo do dia, porque eu fui acompanhando, gosto sempre de acompanhar, não é? Fui acompanhando e ela estava bem. Houve um momento que eu fui dar com ela já a fazer ali o bordado para o seu neto, ou seja, ao longo do dia ela esteve bem. Então, são pequenas ações que, se nós estivermos atentos, e para quem é realmente empresário, e investir nisso, nos seus recursos humanos, meio da manhã, meio da tarde, fazer um exercício de respiração. Eu depois posso passar para quem quiser saber mais, porque não é todo o exercício de respiração, é um específico para gerir pensamento, sentimento e levar o maior oxigênio para o seu cérebro, para que o profissional possa estar mais focado, possa estar mais atento, produza mais e esteja feliz no seu local de trabalho. Porque é isso que nós precisamos também, é de estarmos felizes no nosso local de trabalho. Francisca, respondi à tua primeira questão, querida. Sim, obviamente que sim, porque é exatamente com essa rotina que tu passas muitas vezes, estes exercícios de respiração, pequenos exercícios, que nos vão ajudar realmente a nossa saúde mental estar mais equilibrada. E quando falamos também da saúde mental, já começamos a pensar nos casos de demência, de Alzheimer, de os burnouts, sobretudo os burnouts, que agora está toda a gente, e agora a gente até queima de várias formas, não é só o cérebro, já é fisicamente, com este calor todo, que às vezes custa-nos, trabalhar com este calor, e realmente esta parte da saúde mental é fundamental exatamente também para prevenir todas estas doenças, para as colocar o mais longe possível, e não chegarem sequer a nós. E aqui na parte do bem-estar cognitivo, é exatamente ter esta capacidade, se nós estivermos bem a nível da saúde mental, esta parte cognitiva ajuda-nos a aprender mais, a ter uma aprendizagem melhor, a ter uma visão diferente, a ter esta capacidade de encaixe destas novas formas hoje de se trabalhar, de conviver, de lidar, não é? Não só com as pessoas, mas hoje em dia também com a parte do digital, do mundo digital. E isto tudo leva-nos realmente a conseguirmos gerir então aqui o stress, que é o nosso terceiro ponto. Conseguimos gerir muito melhor a forma como nós atuamos, temos tempo para inovar, temos tempo para criar, e tudo isto não só ajuda a nossa produtividade, como também depois contagia as pessoas que estão à nossa volta, não é? E com aquilo que nós fazemos, acabamos também por ajudar as outras pessoas a perceberem que elas também, independentemente dos seus problemas, todos nós temos problemas a nível familiar, a nível social, a nível até de saúde, mas conseguimos gerir
tudo isso que nos pode levar a este stress interior. E eu acho que muita gente, e eu também falo por mim, eu acho que já é uma parte de nós este stress. A gente sem este stress parece que já não vive, não é? Estamos assim, em constante sobressalto, não é? Para fazer as coisas sempre, eu tenho que fazer esta pressa. E às vezes o parar também nos ajuda exatamente a saber compilar, a saber gerir, que é mesmo o termo, todo o nosso tempo, não é? O dia tem 24 horas, tiramos 8 para dormir, para quem dorme às 8, todo o resto a gente consegue delinear e fazer e ter muito mais produtividade. E o que nos vai levar ao último ponto, que é o equilíbrio digital. E é exatamente aquilo que se tem falado, e a Lília a seguir também vai falar sobre isso, o tempo que nós passamos nas redes sociais. Sim, diz. Posso só falar aí, pegando o que falaste na parte cognitiva, muitas vezes os profissionais dizem, já estão nos seus 40, 50, 60, a minha memória, ela está a falhar. E porquê é que as pessoas às vezes dizem isso? E há estudos que já comprovam que a memória não é a memória que está a falhar. O que está a falhar no ser humano e nos profissionais é dedicarem um tempo de si, e até os empresários ter também esse cuidado com os seus recursos humanos, onde vão dedicar um tempo do seu dia, o dia tem 24 horas, em que nós vamos trabalhar as zonas do cérebro que estão ligadas à memória. E o que nós se percebemos é que há muitas pessoas que a partir de uma determinada idade, elas passam a ter uma vida muito sedentária, é que não fazem nenhum exercício. E pequenos exercícios diários, como este da respiração e outros físicos que estão ao nosso alcance até, os tais 5, 10 minutos que a pessoa está ali numa pausa no escritório, por exemplo, pode fazer esses exercícios, mas que vão trabalhar as zonas do cérebro ligadas à memória. E ao criar essa rotina diária, vai trabalhar essas zonas da memória e vai levar realmente um melhor fluxo sanguíneo para essa zona do cérebro. Porque existe no nosso cérebro zonas específicas que precisam ser trabalhadas diariamente para que continue a ter uma boa memória, atenção, concentração. Porque a tendência é, com mais idade, menos exercício. Menos exercícios, trabalhando menos essas zonas do cérebro, vai levar realmente a que haja até no futuro demências. E agora isto levou-me a um cliente que eu atendi na altura da pandemia, em que ele estava com o começo, estava demente, mas estava ali já, ali também começo do Alzheimer. E quando eu fui contratada para levar a ter qualidade de vida, eu fazia exercícios com ele para aquelas zonas serem ativadas que estavam já a ser afetadas com a demência e com essa patologia, e eu passei realmente a fazer esses exercícios com ele diariamente, tive com ele, estava sempre com ele 5 vezes por semana, pronto, e foi 1 ano e tal, mas ele conseguiu, uma pessoa que estava sem andar, uma pessoa que quase que não falava, que estava a vegetar, ele passou a andar, ele passou a falar, ele passou a responder às minhas perguntas que ele fazia para a memória, atenção, concentração, passou a jogar com a sua esposa, a fazer puzzle, a fazer uma série de coisas. Então, é possível, nós temos uma boa saúde mental e cognitiva, mas precisamos de trabalhar um pouco já na prevenção. E as zonas específicas do cérebro, é possível fazer isso. Sobre o stress em excesso, o aumento de cortisol afeta muitos sistemas do nosso corpo, muitos. E há profissionais que às vezes estão no trabalho e queixam-se, dói muito as minhas costas. Pois é, porque é a zona do corpo que recebe mais tensão, fica mais para além da posição que nós estamos a trabalhar. E não só os que estão no escritório, mas muitas vezes aqueles que estão numa fábrica e que estão ali a trabalhar em série, é sempre a mesma posição.
E se não houver ali uns minutos em que se para meio da manhã, meio da tarde, para mudar a posição, vai haver dores musculares, vai haver dores fortes. Com o trabalho, com os prazos a cumprir, como nós sabemos que há empresas que têm encomendas e há prazos a cumprir, e o profissional sabe que tem de fazer aquilo rapidamente, e isso aumenta o quê? O nível de cortisol. Aumenta o nível de cortisol, dá dor muscular, dá dor no corpo, muitas das vezes dá dor de cabeça, e isto continuamente em excesso provoca muitos casos, está a acontecer, provoca AVCs, provoca muitas, e grave, muito grave, ao ponto de ficar muitas vezes a pessoa paralisada, é um AVC, entre outras patologias. E recentemente eu tive um caso de um colega, com os seus 50 e tal anos, com excesso de stress, teve um AVC, encontra-se no hospital. E é preciso estar atento aos sinais do corpo. Por isso é que é muito importante nós termos no nosso dia-a-dia, a tal rotina. Os empresários criarem uma rotina para os seus funcionários, para que possam ser mais produtivos, estar mais felizes no trabalho e possam realmente estar bem a fazer a sua tarefa continuamente, porque são depois vêm as baixas, vêm mais despesas para as empresas. As baixas, não é? Procurar um profissional, o tempo que se dedicou a ensinar aquele profissional, tudo isso traz muito mais custos para as empresas. Mas pronto, eu acho que ainda não entrou a ficha, como eu costumo dizer, em alguns empresários, eles preferem pagar mais do que estar a investir nos seus recursos humanos. E até para o profissional que me está a ouvir, porque há profissionais liberais que se esquecem de cuidar de si. E nós somos o mais importante da nossa empresa. Nós somos o mais importante que há no mundo. Concordas, Francisca? Estava-me a lembrar aquilo que ia-me acontecendo ontem, por causa do calor, não é? Ontem estava, hoje ainda está mais, de manhã ainda estava vento, mas agora não. Mas ontem, o meu escritório é na parte do sótão, portanto, isto aquece imenso. É forno. Entretanto, tenho que mudar isto lá para baixo, porque eu chego às 2 da tarde, já não se consegue estar aqui. Mas ontem eu estava tão focada naquilo que estava a fazer, estava tão embranhada no meu trabalho, que eu de repente eu percebi que não me estava a sentir bem. Mas a gente apercebe-se, não é, disto e tal, entretanto dá-me fome. Foi quando eu parei, quando me deu assim de repente a fome, foi quando eu parei. Ainda bem. Eu olhei para as horas e eu assim, ia bem, foi quando eu me apercebi, está aqui uma fornalha. Eu estava-me a sentir mal com o calor, só porque eu estava tão focada naquilo que estava a fazer, estava tão concentrada, que estava completamente distraída. E, portanto, o que eu fiz foi, parei logo aquilo que estava a fazer, fui para baixo, fui comer, sim, porque entretanto também já eram horas de jantar, mas aquelas últimas horas do fim da tarde, até às 8, eu não me apercebi. Portanto, eu quando vim para cima, eu pensei, pronto, a gente pensa, já só passou 1 hora ou 2, quando eu dei por ela já tinham passado 6 horas, eu estava aqui no forno. 6 horas, o teu cérebro já estava ali em déficit, não é? Estava, e se não me tivesse dado a fome, eu acho que tinha colapsado aqui sem dar por ela, porque eu estava tão concentrada, mas aí está, e eu pego por isso, mas também acredito que há muitos empreendedores que são exatamente igual, porque nós, quando estamos tão concentrados a fazer um trabalho e abstraímos tudo o resto, aliás, pode estar a cair o mundo inteiro que a gente nem se apercebe. E, portanto, sim, eu aconselho, e sobretudo com este calor e com tudo aquilo que está a acontecer, todos os empresários tenham, eu acho que vou seguir o teu conselho que tu me deste há não sei quantos meses atrás, é para pôr um alarme no telemóvel, de X em X horas, ter o alarme no telemóvel, pelo menos para me distrair daquilo que estou a fazer. Beber uma água, para comer uma fruta, para comer um churro. A água você alimentar o teu cérebro, porque depois, sim, olha, é a visão que é afetada, é o cérebro que é afetado. É tudo. Lá está, é tudo. Porque tu podias ter desmaiado, nem te apercebias. Não me apercebia, não. Ontem, se não me desse a fome, eu não me teria apercebido. Pronto. E isto é um alerta para todos, não é? Para todos nós. Portanto, é o Brain Capital é exatamente isto.
é o nosso ESG, é a nossa sustentabilidade. E se nós não formos sustentáveis para nós próprios, mais ninguém vai ser, porque ninguém pode fazer as coisas por nós, não é? E aqui também queria só aqui acrescentar só aqui o último ponto, que é sobre o equilíbrio digital. O conseguirmos realmente, eu, por exemplo, eu trabalho com as ferramentas, estou sempre nos computadores, eu não é um trabalho muito secretário, passo muitas horas sentadas, passo muitas horas de frente ao computador, passo muitas horas nas redes sociais, porque faz parte do meu trabalho. E aquilo que eu faço normalmente depois, e se calhar muitos de nós temos essa tendência, depois nós vamos para as redes sociais, ou vamos, enfim, estamos sempre, do computador passamos para o telemóvel, né? Ou para o tablet. Ou seja, há muita gente agora já lê, né? Os e-books também, os tablets, é tudo. Aquilo que eu aconselho realmente, mesmo que vão para os telemóveis, vão jogar, deixem as redes sociais. Há aqueles joguinhos que a parte cognitiva, que nos ajuda bastante, a parte cognitiva, os jogos, poderem agarrar um livro e ler, poderem ir um bocadinho apanhar vitamina D no final do dia, poderem fazer estas pequenas coisas que ajudam imenso. Parece que não, mas estamos a distrair, estamos no nosso lazer, mas ao mesmo tempo também estamos a trabalhar para a nossa saúde mental, para a nossa parte cognitiva, porque eu acho que é aqui e que está muito mal explorada ainda. A gente fala muito da saúde mental, mas muitas vezes esquecemos desta parte cognitiva, a gente percebe, a gente entende, mas não consegue processar. E às vezes esta capacidade para processar, há muitos jogos lúdicos que nos ajudam exatamente a processar isto. E se vocês gostam de estar no telemóvel ou porque não têm, pronto, seja lá que razão for, procurem por estes pequenos jogos que nos ajudam. O Sudoku é um dos que mais se fala, as palavras cruzadas. Portanto, tantos jogos que nos podem exatamente ajudar nesta parte cognitiva, que é um dos principais, e estavas a falar da memória, muito bem, a gente esquece dos últimos, às vezes acontece-me esquecermos dos últimos segundos, não é? Eu estou a fazer uma coisa, acabei de a fazer e já não me lembro. Eu, epá, não, o que é que se passa? Pronto, e nós começamos aqui, e é exatamente estes pequenos jogos, estas pequenas coisas, peguem no tricô para fazer, os homens também podem pegar no tricô, uma pintura, fazerem uns desenhos, madeira, sei lá, tanta outra coisa, não é? O homem também pode fazer muita coisa. É isso mesmo. E, portanto, explorem outras capacidades vossas, não é? Eu, por exemplo, sempre disse que não tinha jeito para trabalhos manuais e, no entanto, já há uns anos, agora já parei um bocado mais, comecei a fazer coisas a nível manual, tanto de madeiras como de pinturas, como pequenos quadros, com até coisas, sigilos, por exemplo, comecei a fazer pinturas de sigilos em 3D, muito giro, e nós vamos fazendo estas pequenas coisas e conseguimos também nos aperceber que temos outras capacidades e às vezes essas outras capacidades conseguimos depois transpor para o nosso trabalho, não é? Esta criatividade, esta inovação, estamos a fazer uma coisa qualquer, por exemplo, em madeiras ou em pintura e de repente para o meu trabalho, olha, aquela ideia, porque é que eu não faço algo similar aqui, pronto, uma ideia nova. Não precisamos de copiar os outros e aquilo que o mundo digital nos dá neste momento, para além das fake news, é o copy-paste de tudo aquilo que os outros fazem. Não façam isso, criem vocês têm essa capacidade e é uma forma também a nível cognitivo de fomentar cada vez mais o exercício cerebral. Como a Lília sabe melhor do que eu explicar, nos nossos músculos também têm que ser exercitados, não é? Agora estavas a falar, estava-me a lembrar de uma pessoa que tive a falar ontem, e então ela dizia-me, está com os seus 91 anos, e eu perguntei-lhe, então, qual é o seu segredo? Como é que chegou aos 91, não é? Porque eu ontem tive a possibilidade de estar com pessoas com 98, pessoas com 99, e depois eu gosto de saber realmente qual é o segredo. Esta dos 91, ele disse, realmente o amor, é amar e ser amada. E uma das coisas que eu achei muito interessante, porque houve ali um momento em que na sala são feitas atividades para a memória, atenção, concentração deles. E então ela foi para a mesa, foi a sua primeira vez a jogar com os dominós e ela conseguiu ganhar várias vezes os colegas que estavam ali.
Ou seja, ela tem uma capacidade ainda com 91 anos, espetacular. E isto feito diariamente mantém aquela mente mais ativa, o corpo, e eles são felizes, porque ela sente-se ali como se ela estivesse num hotel 7 estrelas. E é muito bom quando a gente ouve falar uma pessoa com 91 anos, com 98, 9, quando a gente vê que a pessoa ainda quer viver, ainda está bem, ainda está feliz. E nós, que somos umas jovens ainda, não é? Estamos agora nos nossos 20 e tal, temos que, no nosso dia a dia, criar, é verdade, 20 e tal, é costumo dizer 20 e tal em cada perna, criar também para nós, diariamente, uma rotina que nos leve a chegar lá e a termos qualidade de vida. E é trabalhar na prevenção. Eu gosto de trabalhar com as pessoas na prevenção, gosto de levá-las a ter uma boa saúde mental e passa por isso. Um cuidado diário, Francisco, é fundamental para nós estarmos bem. Nós demos o salto, eu lembro-me quando vim para Portugal, as pessoas com 40 anos eram pessoas acabadas, pessoas velhas, ali quase já à espera de morrer. Depois houve aquele salto, né? Porque a saúde melhorou, as pessoas também começaram a ver condições, e a ter condições económicas também melhor, foi quando houve as grandes massas de imigração e eles começaram a ver outras culturas e que podiam fazer, e portanto eles próprios, tanto a nível da saúde, também começaram a fazer outras coisas, ou seja, aquilo que uma pessoa de antes com 40 anos já estava velha, hoje consideras uma pessoa mais velha quando já está nos 80, pronto, aí é que já começas a notar a pessoa como a ficar mais velha. Mas eu acho que realmente agora esta última parte, este último salto para a parte cognitiva e para a parte mental que nos falta dar, porque eu acho que quando nós dermos dos 40 passamos para os 80 e tal, e quando conseguirmos dar este salto conseguimos passar para os 120, não é? A minha meta é os 150. 150 lúcida. O objetivo é chegar aos 100 e tal, mas com qualidade de vida. Com qualidade de vida, exatamente. Dependente do filho, do neto, ser uma pessoa autónoma, é qualidade de vida. Então é muito importante nós fazermos hoje o melhor de nós, e para si que está a ouvir, que é empresário, pelos seus recursos humanos, porque se os seus recursos humanos estiverem bem, a sua empresa tem um potencial muito forte. E vai. Sim, porque hoje em dia não é só o valor de salário que tu recebes, mas também é o ambiente de trabalho. Eu conheço muita gente que neste momento prefere estar num bom ambiente de trabalho do que ir para outra empresa ganhar mais. Apesar dos custos de vida, apesar disso tudo, mas a saúde mental ajuda-nos a produzir mais, porque se nós saímos bem do trabalho, depois também na nossa vida as coisas também começam a correr melhor e começamos a fazer. Há muita gente que tem os hobbies, muitos hobbies estão-se a tornar part-times e conseguem rentabilizar também isso, e portanto a conjugação dos dois acaba por ajudar a pessoa a crescer, a ter um potencial muito maior, a poder explorar melhor tudo isso que tem dentro de si. E por isso não esqueçam, nós estamos a trabalhar no tal retiro, eu e a Lília, e também vamos estar a abordar estes temas todos e a trabalhar estes temas todos. E eu tinha aqui mais uma coisa, mas estás a ver, olha, varreu-se-me completamente. Eu tinha aqui mais uma falta do almoço, é o certo. Hoje é falta de almoço. Agora, quando fores nutrir, fores dar um almoço, já vais começar a ter a falta dos nutrientes que o cérebro precisa também. Influencia muito a nossa memória. E nós temos de estar atentos à época que vivemos. Quando nós estamos no verão, transpiramos mais, precisamos de hidratar mais. Assim como nós precisamos também mudar, muitas das vezes, a nossa alimentação. Porque, por exemplo, eu falo por mim, minha tensão é normal, mas com este calor a tensão tem tendência a descer. O que é que eu faço? Não bebo café, né? Porque me põe o coração assim aos saltos. Mas eu então bebo ou chá preto ou chá verde, fortalece o nosso sistema imunitário, mantém o nível da tensão bem, porque as pessoas podem cair com uma tensão alta, mas também podem cair com uma tensão baixa. De repente, desmaiam na rua. Então, o cuidado com a hidratação, cuidado com a alimentação, pôr ali a comida um pouco mais temperada para quem tem uma tensão baixa, é bom, mas para quem tem uma alta, reduzir tudo isto, não é? E eu então é sempre aumentar mais um bocadinho de sal e bebida específica, mas eu gosto dela fresca, uma bebida específica para manter os níveis
de atenção e uma boa nutrição, Francisca. Tu tens que amar a Francisca, porque só há uma Francisca. Ai, sem dúvida. Só há uma. Pelo menos Francisca Caminho, que eu conheço, só existe uma. Bem, por hoje está tudo. Deixem nos comentários o que é que vocês gostariam de ver ou de trabalhar no retiro. Estamos a trabalhar isso para final de agosto ou princípio de setembro, que é para o pessoal ter aqui o boost todo para recomeçarmos o novo ano civil. E, portanto, claro, é isso mesmo. Começar o último trimestre e fechar com chave de ouro. Por isso, exatamente, contem connosco. E para quem quer escrever uma nova história de vida na sua empresa, na sua carreira, fazer online presencial também em setembro. Contamos convosco, partilhem esta nossa live com quem vocês veem que precisa dessa ajuda, e eu quero agradecer a todos os ouvintes e aqueles que vão ouvir. Quero agradecer também à Francisca por este momento fantástico, e vamos continuar, Francisca, a proporcionar mais qualidade de vida e levar os nossos profissionais e empresários a ter mais qualidade de vida e alcançar alta performance. Bom fim de semana a todos, bom fim de semana, Francisca, tudo bom. Bom fim de semana, Lília. Não se esqueçam, deixem nos comentários o que é que vocês gostariam de trabalhar no retiro, e não se esqueçam que em setembro iniciamos esta nova formação. Em setembro iniciamos a formação e deixamos sempre os links em baixo. Qualquer coisa, digam, e fechamos e até para a semana, pronto, com um novo tema, ou se calhar na seguimento deste, pronto, quem sabe, tudo depende. E deixamos então com a nossa música agora a entrar e a fechar o nosso programa. Até para a semana a todos, boa semana e bom sucesso. Boa fim de semana.